sou a professora Lucília Lopes e hoje eu trago para vocês uma mulher muito especial, Clarice Lispector, uma das escritoras mais influentes do nosso século, autora de diversos contos, crônicas, romances e livros infantis. Passou por vários gêneros e em todos eles deixou uma marca inconfundível. Nascida na Ucrânia em 1920, Clarice Lispector veio para o Brasil ainda menina. Passou a infância e adolescência entre Maceió, Recife e Rio de Janeiro. Foi na época da juventude no Rio de Janeiro que começou a experimentar os primeiros escritos. Clarice abriu caminho para as mulheres e revolucionou a literatura brasileira. Já no romance de estreia, conquistou um prêmio e desde então não parou de encantar e também provocar reflexões com seu olhar tão diferente de tudo, não só para os padrões da época, como também para os dias de hoje. A noção de que sonho e realidade raramente andam juntos não era um obstáculo para a escritora que ousou em tudo o que nos deixou de proposta e reflexão. O que me tranquiliza é que tudo o que existe, existe com uma precisão absoluta. Tudo o que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós com um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. A Paixão, segundo GH, foi lançada em 1964 e podemos dizer que é uma obra importante para tentar decifrar Clarice. Ou será esse um objetivo sem sucesso? O romance é considerado um dos mais complexos da escritora, pois carrega uma forte estrutura filosófica com base no existencialismo e tem muitas camadas de reflexão sobre o sentir e o ser. Assim, costuma provocar nos leitores sentimentos conflitantes. Alguns amam a leitura, outros não conseguem sequer continuar. A própria Clarice deixou uma nota introdutória em que adverte: este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada, aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo de que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, a personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. A busca pelo que é indizível. Indizível? Você sabe o que ela quer dizer com essa palavra? Indizível, que não pode e ou não deve ser traduzido em palavras.
intraduzível, que foge ao esperado, ao comum, extraordinário, incomum. Essa é uma fixação da escritora, que aparece na maioria de seus livros, explorando o próprio sentir e tentando transmitir o silêncio e o assombro da vida. O livro trata da personagem GH, protagonista dessa história. Uma mulher que, ao adentrar um quartinho nos fundos de uma casa, ocupado anteriormente pela empregada Janair, entra em um estado de contemplação e perplexidade, quando se depara com uma barata no cômodo. GH é tomada por sentimentos conflitantes e abandona um comportamento civilizado, entrando em contato com aspectos de sua existência mais particular. Estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi uma outra. A isso queria chamar desorganização e teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu o tinha, e sei que não tenho capacidade para outro. E se a realidade é mesmo que nada existiu? Quem sabe nada me aconteceu? Só posso compreender o que me acontece, mas só acontece o que eu compreendo. Que sei do resto? O resto não existiu. Quem sabe não existiu? Quem sabe me aconteceu apenas uma lenta e grande dissolução, e que minha luta contra essa desintegração está sendo esta, a de tentar agora dar-lhe uma forma contorna o caos, uma forma da construção, a substância amorfa, a visão de uma carne infinita. É a visão dos loucos. Mas se eu cortar a carne em pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes, então ela não será mais a perdição e a loucura. Será de novo a vida humanizada. A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida. Considerado por alguns críticos como a obra-prima de Clarice Lispector, A Hora da Estrela foi lançado em 1977, poucos meses antes da morte da autora. O romance conta a história de Macabea, órfã e sozinha. A ingênua Macabea se vê desamparada em uma cidade grande. É importante destacar, porém, que a personagem não tinha conhecimento do seu próprio sofrimento, expondo assim a vulnerabilidade daquela mulher naquela situação. Clarice se vale de um narrador fictício, de nome Rodrigo S.M., para contar a história dessa moça. Assim, Rodrigo é também um personagem importante, trazendo mais uma vez questionamentos sobre a dificuldade de traduzir em palavras elementos emocionais, inclusive
a própria vida. O romance foi transformado em filme em 1985 pela cineasta Suzana Amaral, sendo um sucesso e um dos clássicos do cinema nacional. Dos seus 18 livros, entre romances, contos e crônicas, A Hora da Estrela é desde 1983 o mais traduzido. A história já foi publicada em 27 idiomas, como italiano, polonês e tcheco. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: de ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Outro tipo de expressão artística que Clarice Lispector exercitou e que é pouco conhecida foi a pintura. Ao arriscar suas pinceladas, Clarice não se contentava apenas em usar tinta. Recorria a elementos pra lá de insólitos, como vela, cola e caneta. Em uma das pinturas, a chamada Explosão, ela chegou inclusive a utilizar esmalte de unha. Sua pintura traduz a mesma força e originalidade da sua literatura. A ingênua personagem macabéa do romance A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, era uma mulher nordestina que tentava realizar seus sonhos no sudeste do país. Você conhece alguém que tenha uma história parecida com essa mulher? Relate uma biografia que possa ter alguma semelhança com essa personagem. Caso você não conheça ninguém com uma história parecida, tente elaborar uma biografia possível ou com alguma semelhança dessa personagem. Assim, você começa a exercitar o seu lado criativo literário. Que tal? Bom trabalho e até a próxima aula!